Salve a todos, salve a todos que nos acompanham, irmãos e irmãs, salve a Mãe Natureza, salve os três poderes, salve o supremo raciocínio do universo que tudo nos deu, de bom, de belo, mas a nossa vontade, como sempre, dando todos nós expansão a ela, criando o contrário do que é nos dado pelo natural da natureza. E assim hoje, nesta segunda-feira que inicia, vamos também entrar num assunto assim, fascinante, palpitante, que é exatamente o alfabeto primeiro que recebemos da Mãe Natureza, o alfabeto de astrologia, esse estudo, esta ciência natural que foi nos dada. E como nos mostra e revela o racional superior, primeiro alfabeto de toda a humanidade, que nós, animal de origem racionais, livres pensadores, mais uma vez, não atendendo ao chamado de atenção e orientação da natureza suprema divina, determinado pela Suprema Corte Celestial, o astral superior que nos deu este alfabeto, para que pudéssemos nos guiarmos aqui no chão, e nos conhecermos e viver em harmonia e paz com o que é nos dado por ela, aproveitando nossos dons, nossas aptidões naturais, porque dom é um domínio que cada um traz consigo dentro desta formação. Assim sendo, essa ciência natural, verdadeiramente é um estudo natural de relacionamento entre a humanidade e a natureza, suas leis e a harmonização com os 7 personagens que nos arquitetaram e deu formação a esse nosso corpo para que pudéssemos, com a evolução dos movimentos naturais dentro do período aqui na Terra, por ser esta ciência de ciclos, né? E por essa razão que o racional superior, agora nesta fase de ligação com ele, o supremo raciocínio do universo, o racional superior mais uma vez nos dando a oportunidade de podermos exatamente nos libertar deste encanto, de eliminarmos com todo o pranto desta vida que vivíamos desconhecido de si mesmo. E no seu infinito amor, ele deslocou-se de um mundo supremo universal, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora deste mundo animal material, para nos enriquecer e nos presentear com o maior bem da humanidade, que é a imunização racional, no qual encontraremos dentro de nós mesmos a força dessa essência divina que está no raciocínio, fonte da luz do Pai Eterno, que nos dá todo o saber do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, que é o regresso à eternidade, ao mundo racional, o mundo de onde viemos, que deu causa e consequência a este mundo em que vivemos. Porque não há efeito sem causa. Se existe o Filho, é porque houve o Pai e a Mãe, que deu causa e consequência ao Filho. Isso na constituição da criação da vida aqui no chão, essas 3 forças unindo numa só força que é racional. E assim a fase racional, que é a fase do 3º milênio, é a verdadeira fase de união, de ligação com o verdadeiro Deus, através do despertar do nosso raciocínio, que é a nossa consciência divina, que estava adormecida e que agora chegou o tempo necessário, o ciclo real, para o seu despertar, o seu desenvolvimento, feito pela cultura cósmica transcendental, nos presenteada por esse habitante deste mundo superior, que veio até nós, o superior racional, e vestiu uma roupa de animal, sem ser animal, que é o racional superior. Ao materializar-se na pessoa, na personalidade, na essência verdadeira, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o mestre da justiça celestial MJC,
aqui no Brasil, no dia 30 de dezembro de 1903, o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor único, sem segundo nem terceiro, do maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, nos revelando a nossa origem verdadeira, nos provando e comprovando com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, e a razão de aqui estarmos perdidos por abusarmos sempre da nossa vontade na expansão e não sabendo, não tendo a plenitude da consciência racional de arbitrarmos esta liberdade que Deus nos deu, a qual chamamos de livre-arbítrio. Livre somos todos, diria assim, possuidores da liberdade, e Deus, como a natureza, não negocia seus direitos, que é a liberdade que nos deu, e assim deixa que possamos ter exatamente a opção de escolher a libertação, que é a salvação, através do perdão que Ele nos dá, porque o perdão é a salvação, através da imunização racional. Ele nos esclarece como nos livrarmos deste encanto, dessa condenação, que é consequência da expansão dos nossos gostos, das nossas vontades, e não respeitarmos o natural verdadeiro, que é o limite da liberdade de cada um, mas mesmo assim, ultrapassando esse limite, ele não interage, não intervém na nossa liberdade. Liberdade é uma razão superior. Livre-arbítrio, ela é consequência deste mundo superior, que deu causa e consequência a este mundo inferior, por uns tantos habitantes ter transbordado a lei do mundo superior, o mundo racional, ao progredir por uma pequena parte que não estava preparada para o progresso, assim transbordando a lei natural daquele supermundo cósmico, na expansão do seu livre-arbítrio, e assim resultou nessa deformação racional que está esclarecida, bem esclarecida, detalhadamente, minuciosamente, provada e comprovadamente, dentro das páginas brilhantes do ditado deste habitante do mundo superior, que tudo viu, tudo acontecer. Ele aguardou o tempo necessário de nos esclarecer, nos provar e comprovar. Por isso veio nos enriquecer com a cultura que ele nos presenteou, aonde nela está toda a informação para conhecermos e adquirirmos a verdadeira sabedoria divina, que é racional. Este senhor Manuel Jacinto Coelho, aparelho único do racional superior, este habitante que veio até nós, assim sendo, este grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem que dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30, para nos esclarecer nossa origem verdadeira, nos provar e comprovar, e nos dar o caminho de volta. Isso respeitando a nossa vontade de querermos voltar ou não, ou seguirmos em frente no processo transformativo e degenerativo do nosso ser, da nossa essência, que está aprisionada nesse campo eletromagnético dessa natureza, que pela expansão, pelo abuso do nosso querer, da nossa vontade, criamos todo esse artifício deste mundo de experiências, especulações, a qual denominamos mundo espiritual, que é exatamente as experiências elaboradas pela imaginação, pensamento, constituído pela frequência vibratória que recebemos exatamente na nossa máquina da imaginação, hemisfério esquerdo cerebral, e na máquina do pensamento, hemisfério direito do nosso cérebro. E assim sendo, essas duas máquinas constituídas e formadas do chão, numa condensação dessas duas energias elétrica e magnética, derivada da água e da terra, proveniente da formação da goma e da resina, que foi um resultado da transformação deformativa da planície racional,
a parte do qual nós a deformamos ao interceptar a evolução do seu estado vibracional de pureza e perfeição, e nela inserimos um progresso por conta própria. Então não foi por vontade de Deus que esse mundo existe, mas sim pela vontade dos que aqui estão sofrendo a consequência. E assim sendo, o Racional Superior, nesta lição, que é uma lição muito importante, muito rica, esclarecedora para a civilização, mostrando o princípio da constituição de toda essa confusão existente dentro deste mundo civilizado, entre aspas, né? Porque muitas vezes a maioria dos livres pensadores animal de origem racional agem pior do que feras humanas, devorando uns aos outros por falta do conhecimento de si mesmo, por falta de saber quem é, o porquê que assim é, e assim estar, e de onde veio, como veio, porque veio a ficar como está, para onde vai, e como deixar de assim ser, para voltar a ser o que era, racionais, verdadeiros, equilibrados, até alcançar o estágio de evolução e voltar a ser racionais puros, limpos, perfeitos, habitando seu mundo de origem, o mundo racional. Nesta lição, página 132, iniciamos a semana com ela e fazendo algumas considerações da minha parte, do meu estudo, que vem exatamente tentar repartir com todos os irmãos para seguirmos firme em união e podermos chegarmos à concórdia, né? Respeitando o ponto de vista de cada um de vocês, não quero atacar, não, nem ofender, nem humilhar. Então sigamos em frente, esclarecendo e abrindo aspas para o dono da verdade verdadeira. Só ele é o dono da verdade, nós apenas estamos aprendendo, somos infantes diante da verdade verdadeira, trazida por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vem nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos, para onde vamos e como vamos. Então, como foi dito pelo Jesus amado, histórico, Salvador, na missão Alfa, a nos preparar para a chegada do Pai Celestial, o Consolador da humanidade, na sua autoridade máxima do universo, que é o racional superior, que somente a verdade nos libertará. E não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, a ficar como está, e para onde vai, como vai, para deixar de assim ser, pensadores, sofredores imortais, e ressurgir para a sua vida verdadeira, junto ao Pai, que é no mundo racional, que primariamente foi imaginado, foi pensado da sua existência e denominamos de céu, e que agora está identificado, esclarecido o céu, que é o nosso mundo natural de origem, o mundo racional, através do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, a autoridade máxima deste ser universal, que é o superior racional, essa energia superior a todas as energias, que no seu infinito amor, na sua bondade extrema, universal e grande coragem, vestiu o corpo de animal sem ser animal, aqui no Brasil, nesse berço da imunização racional, terra do nosso Redentor, que veio exatamente libertar todos da cruz, acabar com a cruz, que é este mundo material, a qual todos nós estamos crucificados, aprisionados dentro exatamente desse campo eletromagnético, que é a matéria, a composição derivada da extinção desse habitante superior, desse Cristo cósmico que está bem no centro do nosso cérebro, a célula pineal, que é o raciocínio, localizada no mais alto, exatamente do nosso templo de pedra, desse corpo, que foi exatamente um corpo artificial, provisório, passageiro, para revestir essa essência através exatamente da composição, da deformação dessa parte que nós transformamos. Por isso que Jesus, ao ser Jesus histórico Salvador,
ao ser assassinado pelo o sistema da época, pela aquela civilização ariana de gladiadores, de ambiciosos, trevosos, que achavam que era dono do mundo por ter criado essa deformação. Então o colocaram no madeiro, no monte de Gólgota, entre dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão, que é a máquina da imaginação e do pensamento, que nos roubam o direito de raciocinarmos, que é o Cristo cósmico, o habitante do mundo racional, que se extinguiu e crucificou-se na matéria, condensando-se nessa célula. E por essa razão que ele localiza na parte mais alta, no cérebro, na caveira do ser humano, na parte central. E assim o racional superior nos esclarece, o supremo raciocínio do universo, o consolador da humanidade, dando a definição da nossa situação e nos ensinando o caminho da ressurreição nesse terceiro milênio. Nessa lição, abro aspas para o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, Manuel Jacinto Coelho, a vestimenta que vestiu a personalidade verdadeira do superior racional, que é o racional superior, através da máquina do seu raciocínio, que é um raciocínio superior, todo o raciocínio do universo. E por essa razão, ele é a autoridade máxima MJC, mestre da justiça celestial, que nos trouxe a verdade para nos libertar. Então, página 132, cultura racional, astrologia. A imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar, e o mal também encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes, que tem seus signos e seus planetas de grande influência. Por isso brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começa a surgir coisas desagradáveis em suas vidas, por melhor que estejam. Passam de mal para pior. Como aí no mundo existe ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas sem ter sossego algum, pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidos na vida quando os viventes não têm seus signos e seus planetas. Fechar aqui só o aspas para dar uma consideração desses 3 parágrafos, quando o racional mostra que o prematuro bem é para todos aqueles que procuram encontrar. Então quem faz o bem, colhe um bem, é a lei natural do plantio, é a base racional, é a lei natural planejada exatamente por esse mundo cosmológico e astrológico. Astro significa exatamente os nossos irmãos dessa mecânica celeste. A logia é o estudo dessa mecânica celestial que planejou toda essa vida da mecânica material. Por isso que o racional superior, logo nos notificando no início da sua obra Universo e Desencanto, ele nos esclarece que todos nós somos um centro astrológico, que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional. Esses que buscam exatamente o conhecimento de si mesmo, ligando-se assim ao alto, a essa força invisível, porque essa força invisível superior a gente sente, mas não vê, porque ela está exatamente atuando nas 3 máquinas que compõem o nosso relógio aqui no chão, que é a imaginação, o pensamento, que é a base que edificou a estrutura da
composição do corpo para vestir o habitante que se extinguiu em cima da água e da terra e que formou o homem e a mulher, originando assim a máquina do raciocínio, que é a nossa consciência positiva, verdadeira, racional, e assim essas forças exatamente astrológicas dos astros, que fomos planejados por 7 habitantes que nos acompanharam e que tiveram essa missão por ter sido obediente às leis celestiais, ao parar o seu progresso e não acompanhar toda a deformação, e uns tantos que somos nós que seguimos em frente, progredindo essa parte da planície, que era uma parte do mundo racional, esses habitantes que deram consequência ao animal racional, que são os corpos de energias racionais, que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que compôs a formação da materialização da energia dessa planície que transformou em eletromagnética no corpo para vestir a essência da vida, porque esses habitantes perderam seus corpos em cima desse início da matéria, derivado da goma e da resina, formando essa polaridade água e terra, que formou o fogo e o ar, animando sensorialmente, de forma sensória, através da função dessa máquina da imaginação e do pensamento. Por essa razão que a máquina tem a função de transformar a energia em outra, em forma de imaginação, vendo as imagens materializadas e principalmente colocando em ação pela atuação dessa força magnética que comanda a imaginação, dando exatamente uma ação gerada por um habitante sideral, Comodoro, o Netuno, que dá a intuição, e tu, nesse corpo material que é o tu, através dessa parte invisível, sensorial, que é a imaginação, o pensamento, dá uma ação para buscarmos uma compreensão e chegarmos à razão, que é o raciocínio, o habitante que exatamente está adormecido, que é o corpo Cristo cósmico, materializado e crucificado nessa matéria, por ter chegado à sua extinção. Por essa razão que o senhor Manuel Jacinto Coelho nos notifica logo de início, no seu livro, que por sermos, todo ser humano, ser um centro astrológico, que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional. E nela o porta-voz da verdade, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partes e dependem dela. Assim sendo, podemos compreender essa nota dirigida a todos nós, que é o ser humano, somos todos humanos, um irmão, que chegamos à extinção ao deixarmos de ser o que éramos, racionais, que íamos perdendo nossas virtudes, e ao perder todas nossas virtudes, perdemos nosso corpo original, que subdividiu-se em 7 partes, que compõe esse conjunto eletromagnético, a qual denominamos e chamamos de natureza, por razão de termos em cada parte dessa virtudes que são substâncias energéticas, fluídicas, que compõem a formação do nosso corpo transitório e passageiro, para revestir a essência da vida, que foi exatamente extinguida em cima do início da matéria, sobre a polaridade da formação da água e da terra, oriundo da goma e da resina, que constituiu essa geração adâmica, da qual é exatamente essa hipogênese. Hipogênese, essa criação inferior, que deu resultado a essa roda da vida, essa roda dentro desse plano gerado da planície racional, que empolou essa empolação, deu formação a esse globo terrestre, que nós denominamos de Terra, planeta Terra, que na realidade é constituído pelos fluidos arquidosféricos,
formando essa arca esférica pelo seu empolamento devido à transformação deformativa da energia elétrica e magnética, e que derivou em 21 composições atômicas, que gerou outras tantas substâncias moleculares que constituíram a formação de vírus e microvírus para compor o corpo, revestindo assim, através de uma organização orgânica, que é esse ser orgânico que somos, para conduzir nessa viagem dentro dessa arca esférica, que é formada por esse fluido atmosférico, nesse grande oceano do universo de energias, de fluidos e átomos, exatamente essa vida que estava exatamente perdida, sem o seu corpo original, porque o seu corpo original de massa cósmica, que foi extinguido sobre essa polaridade, deu constituição e formação a essas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais. E dentro dessa base, o Sol, com o calor, formou exatamente a animação desse corpo orgânico, que através do ar alimentou transitoriamente dentro dessa animação, um período cíclico da vida, ter o processo de lapidação para sua evolução, até chegar o momento da sua definição, assim como esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que veio até nós, trazendo a luz verdadeira para nos dar a ressurreição, para podermos reconstruir o nosso corpo original e ressurgirmos para a vida verdadeira, através desse encontro, como ele mostra, por o ser humano ser um centro astrológico, somos um centro que fomos os pivôs, causadores da formação, da criação de toda essa mecânica celeste com os seus seres, quer dizer, com os corpos que mantém todo o movimento, que manteve desde o início esse movimento da descida dessa planície pelo rebaixamento vibratório, essas forças que proporcionaram toda a criação desse sistema elétrico magnético, desse sistema de energia fecundadora do universo, a energia mediadora racional, oriunda da energia racional proveniente da planície racional, que foi o plano de início dessa deformação, da qual nos encontramos como animal de origem racional, devido exatamente à extinção dos corpos de energia sobre o início da matéria, da água e da terra, que ressurgiu exatamente da resina e da goma, a força para compor exatamente um novo corpo, e dentro desses corpos gerado, ressurgido do chão, revestindo exatamente a essência da vida, formando exatamente o homem e a mulher com a missão da reprodução, para substituir esse trabalho inicial que a terra, que era a resina, fez outrora na recomposição de um corpo, e que foi dado exatamente por essa razão que nossa semente de vida inicial aqui na matéria, neste mundo animal, nessa roda da vida que é o zodíaco, por isso que tem 12 constelações, são aqueles 12 anciões que exatamente saudaram o racional superior quando ele se deslocou no momento de vir nos esclarecer, nos dar a nossa definição, e que diante do trono, ali, quando iniciou o ditado desse conhecimento de salvação e libertação da escrituração racional, no dia 4 de outubro de 1935, o seu Manuel teve exatamente, ele relata, ele deixou exatamente uma vírgula da sua identidade ao critério do jornalista Jorge Elias, no Cavaleiro da Concórdia, onde ele nos esclarece exatamente essas visões. Então, pessoas que aí não entenderam, não alcançaram essa capacidade, acham que o seu Manuel era inconsciente, não sabia da missão dele. Sabia. Apenas ali ele foi, através daquele Cavaleiro da Concórdia, ele veio nos preparar para mostrar a personalidade, a identidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, que já nasceu sabendo da sua missão
por saber que vinha exatamente nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, sem interferir no nosso livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de escolhermos voltar ou não para o nosso estado natural. E por isso que ele usou do método, por isso que aqui na nota ele diz assim, por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão. Ele não ia dizer, nós é que devíamos encontrar em nós mesmos a veracidade e concluirmos a realidade do ditado desse grande habitante do mundo superior, que é o superior racional, que personificou-se na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, que é o porta-voz da verdade único, sem segundo, nem terceiro, que elaborou o maior conhecimento para nos enriquecer e nos desenvolver e nos reconduzir de volta à eternidade pelo despertar da nossa consciência e recuperar não só o animal racional, dando a ele a salvação, que é a ressurreição, através do perdão. Por isso que dentro esse organograma da parte racional, que muitas pessoas passam, leem e não buscam entender, compreender, a parte racional, que diz racional superior. Quem é o racional superior? É Manuel Jacinto Coelho. Mas ele, na sua simplicidade, ele diz racional superior da Terra. Por que da Terra? Porque ele vestiu, esse habitante do mundo racional, que é o superior racional, ele vestiu a roupa de animal nessa roda zodiacal, que é exatamente a categoria de bicho racional, do qual esses habitantes chegaram no seu, dizer assim, ao fundo do poço, do rebaixamento vibratório da sua natureza verdadeira, transformando-se na energia elétrica e magnética que criou um corpo para manter a evolução no processo de lapidação preparatória do raciocínio, que era a essência da consciência desses habitantes, que foram a extinção no início da matéria, da água e da terra, da goma e da resina. Então, ele, naturalmente, para não nos abalar, só omitindo a dizer quem era, deixando que cada um percebesse por si, encontrasse exatamente por si mesmo, por ser ele o centro dessa deformação, que é de uma composição cosmológica e astrológica, a formação dessa deformação material, preparado por 7 planejadores arquitetos, que foram os 7 planetas, planeta quer dizer planejador, planejamento. Então você tem um plano, esse plano foi elaborado pela mecânica divina racional, do superior racional, quando nos deliberamos por conta própria a progredirmos uma parte que não estava preparada para o nosso progresso, porque estávamos vibrando em frequência superior acima desse campo, dessa pequena parte que era a planície racional, cujo tinha uma força de inteligência que vibrava no processo evolutivo, racionalmente de pureza e perfeição, mas que estava abaixo exatamente dessa frequência. Por isso que aí justifica o progresso no mundo racional, a formação de outros mundos superiores. E sendo o superior racional a voz suprema desses outros mundos, que são mundos superiores, e esse mundo inferior, do qual nós, habitantes racionais, deformados como animal, criamos, por deformarmos a parte que não estava preparada para o nosso progresso, e que fomos advestidos pelo supremo raciocínio deste mundo, que está acima do racional superior, ou seja, está acima dessa matéria, dessa roupa que vestiu o superior racional, que é o racional superior. Por isso que nessa parte racional, parte que partiu, então partiu, veio exatamente a força racional formar exatamente o racional superior na personalidade verdadeira do mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho. Por essa razão, esse nome também tem um significado transcendental, que Manuel é Deus no meio de nós. No meio de nós, o raciocínio, que é a essência divina,
que é Deus que está no meio de cada um de nós, no centro, no istmo do mesencéfalo, cristalizado, materializado na glândula pineal. Então, Deus no meio de nós, Deus conosco e Deus convosco, a energia racional que comanda a fase do terceiro milênio, que está exatamente conosco, está convosco, está no meio de nós, quando nós nos integramos à fase do terceiro milênio, nos religamos a ele e, consequentemente, naturalmente, ao mundo, nosso mundo natural, que é o mundo racional, que aqui está por ele ter vindo e fez a união desses dois mundos num só. Por isso que está aí, simbolicamente representado na Terra, no mundo da materialização das composições simbólica, o mundo racional, que é o retiro racional. E tem um momento que o seu Manuel Jacinto Coelho, aos colaboradores que estavam lá colaborando na solidariedade, dentro do local que ele se retirou, para concluir exatamente a escrituração racional, que ele diz: vocês não sabem onde estão, eles estão aí, se vocês soubessem onde vocês estão, quer dizer, aquela área do retiro racional, que é uma área de segurança cósmica transcendental, foi o ponto inicial que esses tantos habitantes adentraram e que resultou nesse rebaixamento vibratório e na consciência do superior racional, sabendo por isso que ele seguiu o trâmite natural, sem ninguém perceber. A cultura racional surge no Meia, ali na rua na rua Lopes da Cruz, que na tenda espírita Francisco de Assis. Por que tenda? Porque a tenda foi exatamente esse mundo espiritual das experiências, das especulações, do qual nos encontrávamos, e que a cultura racional do mundo superior, no mundo das formas, das leis dos homens, tinha que também ter um CNPJ para ser reconhecida juridicamente, e por essa razão que a cultura racional ela tem os seus direitos reservados juridicamente e que deve ser respeitado por todo estudante de cultura racional, respeitando, porque a cultura racional tem o dono o seu porta-voz aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira, sua essência, é o racional superior, que é o superior racional, esse habitante que deslocou-se do mundo racional e tendo coragem infinita, imensa, de um verdadeiro herói, deixando o seu corpo natural, vestindo um corpo animal, sem ser animal. Por isso que no dever de fazer propaganda, ali ele se identifica de uma forma bem, diria assim, singular, para quem está o acompanhando e compreender. Quem dá esse conhecimento? Aí eu respondo. Quem é eu? Quem está ditando. Eu respondo o racional superior. Aí insiste o vivente. Quem é esse racional superior? Aí eu esclareço. É um vivente como os da Terra, diferente, que ele não é terreno. Então ele é um ser racional, um corpo de energia superior a todos os corpos de energia daquele mundo, que vestiu um corpo de animal, sem ser animal, e que se identificou na sua autoridade máxima, universal, como racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é uma energia superior a toda energia do universo, porque a energia do corpo dele deu consequência ao corpo de matéria, do qual chamamos de Manuel, que é exatamente este ser superior, cuja personalidade, que é a fonte da cultura racional, o racional superior. Então ele, de uma forma simples, natural, sem abalar, só omitiu a dizer quem era e deixou que cada um por si descobrisse quem era o porta-voz da verdade, o senhor Manuel Jacinto Coelho, porque com o tempo nós iríamos encontrar essa realidade revelada dentro de si mesmo pelas provas e comprovações, ao começarmos plenamente a raciocinar. E para raciocinarmos temos que nos ligar à energia racional, que é a energia dele, e para ficarmos ligados à energia dele temos que respeitar o seu ditado, colocando em prática as informações que ele nos transmite, nos dando conhecimento do nosso ser,
como devemos ser, como deixarmos de ser o que éramos para sermos o que somos, racionais, vivendo a favor de nossa natureza verdadeira, superior, de racional, equilibrado, e por isso que o estudo de cultura racional é um estudo fino, de pureza, de perfeição, um esclarecimento que revela todo o comportamento do sistema, não só racional, como ser todo esse sistema da fonte da pureza, da perfeição, como sistema celestial, da mecânica celeste, do cosmo, do supercosmo, e o sistema dessa mecânica material. E como equilibrar todos esses corpos e viver em harmonia, ligado a essas linhas gerais, que são 21 linhas, consequência e derivada dessa degradação, dessa deformação de sucessivas formações criada pelo rebaixamento vibratório dessa energia cósmica racional, fecundadora do universo, que é a energia racional, que deu causa e consequência ao animal de origem racional, dentro dessa roda zodiacal, que é a roda do 12 signos. Por isso que essa lição da astrologia, ele mostra a vida não é só a base do mal, quer dizer, o animal é a base elétrica e magnética, então a vida não é só a matéria. Aqui é subentendido, ele daqui a verdadeira entrelinha. A base do mal atinge apenas aos desabrigados da força superior, quer dizer, da força racional, que é a sua natureza verdadeira, que é o raciocínio. Raciocínio é racional, racional é raciocínio, quem raciocina é equilibrado, e sendo equilibrado, ele conhece o jogo da matéria, ele conhece a força de todos os corpos, por estar ligado às linhas gerais da natureza, que é esse conjunto de elementos, dessa composição desses fluidos arquidoféricos, que exatamente compuseram a formação de um corpo para evolução e encontrar em si mesmo a definição através da imunização racional. E assim sendo, aí ele mostra a força suprema é a base dos viventes, porque a base é a energia racional, que é a base da nossa identidade, que é o corpo de energia que se extinguiu-se em cima do início da matéria, da água da terra, que foi animado pelo fogo, pelo ar, derivando-se da planície racional, no qual esses habitantes que se extinguiram sobre essa polaridade deu causa e consequência a essa natureza, e por essa razão ele nessa notificação nos esclarece. E quando ele diz assim, por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, quer dizer, todo o conhecimento, toda a informação, todo o saber está em nós mesmos, quando nós começamos a raciocinar e deixar de imaginar e pensar e transformar essas duas máquinas para o seu estado natural, que é de energia racional, que compôs a formação e evolução da planície racional, que nós interceptamos essa evolução e que resultou nessa deformação racional. Então nós somos os pivôs, causadores e criadores de toda essa deformação, de toda essa degeneração, de todo o sofrimento e padecimento que a humanidade vive. Até hoje continuamos aí criando artifício para destruir a vida, do qual não criamos artificialmente nesse mundo inferior. Aí segue ele. E nela, o porta-voz da verdade das verdades. Quem é o porta-voz? Que é exatamente esse habitante que saiu do mundo racional, superior racional, que vestiu a roupa de animal, sem ser animal, passando por bicho, sem ser bicho, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Quando a pessoa estava compreendendo ele dava uma para ver se a pessoa estava raciocinando. Nunca me esqueci, uma vez quando eu chegar, toda vez que eu ia deixar algumas ervas que ele solicitava, que na época eu residia no sítio que ele me colocou, que depois com o tempo veio residir lá o velho Chico, né? Antes do seu Chico morar naquele sítio era meu, dado por ele, mas como nem é dono de nada, nem da própria vida, então a natureza me induzia para outras missões, desde a fase racional, e eu pedi ao seu Manuel, o racional superior,
que ele me liberasse. Aí ele me liberou, mas não deixou eu ir para onde eu queria ir, mandou eu de volta para o estado do Ceará, Fortaleza, né? Então, toda vida que eu entrava na varanda, que eu passava, às vezes eu tentava contornar que ele estava recebendo autoridades, pessoas resolvendo coisas sérias ali na varanda da justiça. Aí sempre ele me pegava: ô rapaz, quem é você? Aí eu disse: pai, eu sou o Cláudio, irmão do Dentinho, do Ceará, que o senhor mandou eu vir pra cá, né? Aí ele virava e saía, né? Toda vez ele tinha essa mania, né? Aí teve um belo dia que eu estava exatamente com 2 furuncos debaixo do braço, né? Tinha 2 furuncos, né? Eu vinha trazendo umas ervas e tudo, né? Principalmente do Vassoli, que era para fazer o chá de carqueja dele, que tinha muito ácido úrico. Aí eu vim deixar que estava faltando o chá dele, né? É um grande colaborador. Aí na hora que ele chega, aí eu estava meio febril, uma febre e uma saudade imensa da minha mãe aqui em Fortaleza, né? E depois de ter passado por uma situação, a perda de uma irmã aqui de Fortaleza, e que aí é outra história, outro relato, outra confirmação do poder do seu Manuel, depois eu digo. Aí eu fui subir, aí eu tentei contornar, que ele estava, parece com umas autoridades lá, eu tentei, aí isso leva: ô rapaz, vem cá. Aí eu: sim, meu pai, quem é você? Aí eu estava assim, tão lapidado, tão sofrido: ô pai, eu sou um bicho que, por teimosia, eu saí do mundo racional e estou aqui, todo deformado, com 2 furos debaixo do braço e com febre, não sei o que fazer. Ele riu, deu uma bafurada e entendeu, aí virou e saiu para atender lá o pessoal lá, né? Aí desde ele nunca mais me perguntou quem eu era. Por quê? Quando você chega para um estudante de cultura nacional e pergunta: quem é você? Ah, sou o Cláudio de Fortaleza. Eu disse: não é, você está sendo. O que você é um animal de origem racional, um ser que desceu pelo abuso da vontade. Tá entendendo? Então naquele exato momento eu compreendi a razão. Quem me mandou a passagem foi ele que me recebeu no dia que eu cheguei. Ele sabia quem eu era. Ele viveu o tempo e o espaço. E toda vez me fazia aquela pergunta que me irritava às vezes, sabe? Olha dizer como é que é o bicho. O bicho é assim. Aí quando eu dei o clique e que eu disse quem eu era, que era um bicho racional, deformado, abusado, que tinha saído do meu natural, que estava ali perdido, com 2 furos debaixo do braço, com febre, sofrendo de saudade, ele riu daquele ar de riso, virou-se e saiu, né? Aí nunca mais ele me perguntou quem eu era, que eu disse: ô cara, aquilo, eu nunca esqueci aquela ação. Então, a simplicidade, a grandeza do seu Manuel Jacinto Coelho, a humildade, por isso ele é o rei da humildade, da simplicidade. Ele só me tinha dizer quem ele era. Nós é que deveríamos descobrir por si próprio, como ele nos notifica aqui, e encontrar nela o porta-voz da verdade e das verdades, porque quando você começa a se munir do saber racional, você vai reconhecendo, sabendo quem é Manuel Jacinto Coelho, cuja sua essência é o racional superior, o superior racional. Por isso que nessa parte está parte racional, racional superior. Acima do racional superior está o superior racional. Então o superior racional, o seu Manuel, que é o racional superior, no seu corpo original de massa cósmica, no mundo racional, no seu trono, lá comandando toda a criação e formação da epigênese. Epi, superior, gênese, criação, a criação superior, da evolução, da pureza e da perfeição. Então, nesse organograma vai aqui: acima do superior racional está o tribunal racional. Quem é o tribunal racional? É a força aplicadora das leis, por ele criada, o superior racional, o grande legislador, criador, não é o criador que criou a dor, não, é criador, ele crê, exatamente, é o conhecimento, é esse estudo que ele elabora as leis para o comportamento, manter dentro desse sistema de pureza, de perfeição, no processo de evolução, o perfeito equilíbrio e a harmonia dos movimentos de todos os corpos que ali estão, que somos nós, antes de sermos o que somos, éramos corpos de energia puros e perfeitos, e que fomos advestidos por ele, pelo superior racional, que não poderíamos progredir naquela parte, pequena parte também que era pura, mas poderíamos passear, mas não permanecer. E no exato momento que saímos da periferia, adentramos no centro desse campo energético, dessa inteligência,
Então essa força centrípeta para a força centrifugou, e nessa centrifugação criou exatamente esse processo de interceptação que resultou da descida dessa parte e resultou na transformação da energia racional na primeira composição, que denomina o primeiro fluido arquidoférico, que foi um próton, derivado dessa energia racional, dessa inteligência. Esse próton que é o primeiro átomo que constituiu a formação de uma composição fluídica denominada hidrogênio. Por isso que hidrogênio, hidro significa goma, princípio da formação daquela goma que a água derreteu com o calor exatamente daquele habitante que foi esquentando com a descida dessa parte pelo processo da interceptação, do rebaixamento vibratório dela, que tornando formações diferentes daquela energia pura e perfeita. Então, ao invés de evoluir, sofreu o processo de evolução. Ao invés de subir, começou a descer. Uma didática que é usada pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E aí, hidrogênio, hidro significa água, que foi derivada da formação da goma, como diz o racional superior, dessa planície começou a surgir uma goma. Essa goma dela sai uma resina. Essa resina é a segunda propriedade, do primeiro para o segundo degrau, formou exatamente essa resina, que foi exatamente o elétron. Esse elétron era uma resina de uma composição cosmológica que formou exatamente uma substância que deu toda a formatação da descida desse campo energético vibratório racional, dessa energia primordial, que é a energia pura e perfeita, consciente, de inteligência superior, da planície racional, que formou exatamente o gênio, inteligência, hidrogoma. Então essa a inteligência dessa goma, dessa energia gomosa, formou a criação dessa resina, uma composição fluídica, formando o elétron, que gerou o hélio, uma composição que já era uma junção das virtudes dos habitantes com as virtudes da planície, que ia constituindo a formação de um foco de luz de início prateado fosco. Por que prateado fosco? Seria a pergunta. Fosco porque era de uma composição de massa cósmica e também da composição daquela massa cósmica, daquela goma, que ia perdendo as suas virtudes, consequentemente, simultaneamente com os habitantes, e que foi estruturando a formação deste foco de luz, que foi acumulando a energia da mesma natureza e simultaneamente interagindo com essa parte na sua descida, através da formação de outro fluido arquidoférico, que é o hélio. O hélio é a inteligência desse fluido, dessa formação fluídica, compôs a formatação da descida, aonde essa força centrípeta da entrada dos habitantes da periferia para o centro desse campo da planície racional, e que interceptamos o movimento que era acima de 300 mil quilômetros de micro de segundo da evolução da energia daquela planície, e nós estávamos acima desse movimento. Então houve a interceptação. Dessa interceptação, didaticamente poderia falar, houve um curto-circuito, e a parte deslocou, e a inteligência formou a goma gerou a resina compôs com o calor essa inteligência do hélio, desse átomo, que compôs toda a formatação da descida em forma de espiral. Por isso que a espiral é uma força centrípeta que gera a força centrífuga, que compõe uma composição de descida, a velocidade da energia num rebaixamento vibratório. Então, olha só a maestria de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, nos transmitir toda essa realidade geradora, transformadora, criadora de formações, de composições atômicas desse campo energético, de uma forma bem simples, natural. Nas 21 eternidades, ele vai dizendo, um instante entraram para a paz, perderam as suas virtudes, formou o foco de luz, que esquentou a resina, que gerou exatamente uma goma. Essa goma dela saiu uma resina, dessa resina os que se extinguiram em cima
deu origem ao sexo masculino da goma, e em cima da resina originou o sexo feminino. Ele usa de uma simplicidade, com a singularidade de um método que o pensamento, que não é a solução, mas a complicação da lapidação e preparatória, compôs toda essa estrutura artificial, mas tudo isso derivado desse alfabeto astrológico transmitido por esses 7 arquitetos, como diz o racional superior, exatamente, de ver aqui na réplica, a réplica que é o fascículo da prova, é aqui, a réplica que é o fascículo da prova da obra básica, que é a obra fundamental, aonde encontramos a capacidade de nos despertar através exatamente do raciocínio, para encontrarmos toda essa munição de saber, de informação, para conhecermos e nesse conhecimento termos o saber real e assim reconhecer a grandeza desse porta-voz que Emmanuel Jacinto Coelho, o racional superior, o superior racional. E aqui ele diz assim: o engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses 7 arquitetos, preste bem atenção, você, amigo e amiga, irmão e irmã que me acompanham. Esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos que são os seres humanos. Então os seres humanos é o carbonário daquela essência dos habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, derivado da goma e da resina, que foi queimado por isso. O racional superior chega assim: a resina, com o tempo, começou a torrar. Dessa torrefação virou uma cinza. Essa cinza deu a formação inicial do que hoje chamamos de terra. A goma, com o calor, começou a empolar. O que é empolar? Virar uma bola. O fluido arquidoférico do hélio, exatamente, com a inteligência dele, a composição arquidoférica, foi dando exatamente a formatação centrípeta, nessa centrifugação, dessa formação global do planeta, que é meio oval. E o Sol acompanhando a sua deformação, por ser ele o engenheiro arquiteto, mas colocando em execução a planta planejada pelos comodoros siderais do astral superior, habitante do astral superior, que é Marte, que é Mercúrio, Vênus, Saturno. Saturno é o senhor do tempo. Esse habitante que acompanhou, uns tantos habitantes acompanharam, para dar causa e consequência ao animal racional e a sua formação. São esses planejadores que acompanhou. Por isso que nessa lição de provação da escrituração racional, que é a réplica, o livro de escrituração da réplica, que comprova o livro da obra básica do curso primário, ele mais na frente diz assim: esses 7 personagens que aí estão, olha aí o termo que o racional superior, que é o superior racional, o senhor Manuel, usa aqui, né? Estes 7 personagens que aí estão com a forma é essa formação. Nós somos o centro astrológico, como ele nos notificou. Então, a essência, o fluido desses planejadores acompanhou exatamente essa deformação, que eles foram constituídos e formados pelas virtudes da planície racional, da goma da resina, que transformou em água e terra parte da essência da água e da terra, e que compôs. E por isso que esses planejadores, esses arquitetos, 7 formadores da nossa personagem, da nossa personalidade, da nossa composição. O Sol tem a função de nos dar a identidade, a essência da nossa personalidade, que materializou na máquina do raciocínio. Já a composição eletromagnética, em estágio superior de Marte, na frequência, compôs a formação
do hemisfério esquerdo e direito cerebral, esses ponteiros, que é a máquina da imaginação e do pensamento, e que foi acionado pelos outros planejadores, como a intelectualidade, através de Mercúrio, que desenvolveu a comunicação através desse ponteiro da voz, o aparelho fonador, a qual nós vimos exatamente vendo. Então, tudo isso é um processo evolutivo, planejado pelo consenso geográfico racional, quando foi colocado na forma. Olha o seu Manuel, a grandeza, ele, diria assim, da finura e simplicidade que ele esclarece toda essa verdade verdadeira, essa realidade da nossa formação. Ele diz, foi colocado no chão uma forma. Então, se você, para uma pessoa, a criança de 7 anos, ou uma pessoa, um camponês, um sertanejo, vai entender no grau dele. Aí já o imaginador intelectualizado, acadêmico, como isso aí, às vezes ele tem até a dificuldade pela vaidade de raciocinar, de atinar com a razão dessa composição, por não saber fazer a união das informações do artifício que derivou-se da astrologia, que a astrologia é a mãe de todas as ciências, seja a filosofia, a religião, tudo é oriundo da... Por isso que a astrologia, quando foi extinto também, e hoje é uma língua morta, o aramaico, que era a língua de Jesus, que ele representava esse alfabeto natural de astrologia. Por isso que o aramaico, que deu consequência ao hebraico, o hebraico formou o grego originou o latim deu formação às demais línguas, que é dialeto do latim, e quando nós modificamos todo o alfabeto astrológico, aí gerou a confusão entre os seres, exatamente na comunicação, na linguagem, porque quando era o alfabeto de astrologia era uma coisa só, era uma comunicação só, era o aramaico. O aramaico é a língua primordial, essa língua é inicial, quando houve exatamente o despertar do desenvolvimento pleno, da apuração da imaginação, transformando na luz artificial do pensamento e formando a civilização. E aí você vê que o início das civilizações, tem civilizações que não tem mais nem registro, que foi extinta, naturalmente, essas que deram causa à modificação da astrologia, e com ela foi exatamente esse alfabeto do aramaico, por isso que é uma língua morta, desconhecida de muito, para outros passa a ser o arcadismo, né, dentro de uma simbologia, mas desconhecendo a origem mesmo, do hebraico, do grego, que é o aramaico, a língua primordial derivada do alfabeto astrológico, que foi nos dado ali na antiga Mesopotâmia, berço das civilizações, a Mesopotâmia. Por isso que o racional superior, ele mostra nesse alfabeto, nessa lição, Astrologia e Imunização Racional Nação do Brasil, ele mostra, quando ele diz aqui, a influência do planeta e do signo, a influência do planeta é a influência dos planejadores, que planejaram toda essa deformação, essas 7 partes do porquê assim são, para a composição da formação desses desses arquitetos, como diz aqui o racional superior, na prova, quando ele diz assim, esses 7 arquitetos, que é Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte é responsável pela matéria, pela ação do animal ser animado, a força do eletromagnético animar na ação do pensamento e da imaginação, na sua formação. Por isso que Marte, na constelação de Ares, representa a cabeça, essa constelação. São 12 constelações, representando os 12 anciões, que foram os sábios, planejadores, que elaboraram toda essa deformação, a planta, e também o mapa, através do alfabeto de astrologia, que era no aramaico, era conhecida a astroquirologia racional. Primeiro alfabeto natural, na sua íntegra, significa astroquirologia racional. O que é
a astroquirologia racional. Para quem nunca ouviu falar esse termo aí que eu estou dizendo, na realidade significa o quê? O primeiro alfabeto que a natureza nos deu aqui naturalmente, a mãe natureza, o astral superior, deu aos seus filhos para poder se guiarem, poder se conhecerem e assim ter a capacidade de voltar à sua origem, que é o mundo racional. Era um ponto de conexão com a origem, com o mundo racional. E assim, através desse alfabeto de astroquirologia racional, astroquirologia, quer dizer, exatamente esses 7 planejadores da astrologia, desse estudo, exatamente desses seres siderais, esses comodoros siderais, que planejaram através da quirologia. Quiro significa mão. Eles colocaram na palma das nossas mãos o mapa, a planta e a bússola, porque ele sabia que o imaginador poderia modificar, então ele deixaria registrado. Por isso que no aramaico, do alfabeto, e que alguns papiros que eles não tiveram a capacidade de traduzir para o hebraico, para o grego não tiveram a competência, mas existe algumas, diz assim, algumas fagulhas dos ensinamentos, esse que na Bíblia diz assim: eis que Deus colocou a sua obra em suas mãos. Quer dizer, nas suas mãos está aqui as linhas gerais, a linha da cabeça, a linha do coração, a linha da vida e a linha do destino. A natureza predispõe, mas não impõe, porque ela respeita o nosso livre arbítrio, que é a capacidade de arbitrarmos a nossa vontade, a nossa liberdade, nos dada pelo superior racional, lá no mundo superior. E assim foi exatamente o alfabeto natural da natureza, a astroquirologia racional, a nos mostrar através desse alfabeto o bem prematuro que era para todos buscarem, que estava nas suas mãos, na palma das suas mãos, como nos revela o racional superior. Aqui, o prematuro bem é para todos aqueles que procuram encontrar, e o mal também é encontrado para os que procuram. Aqueles que procuraram o artifício da expansão aos seus gostos, às suas vontades, daí as consequências foi toda essa confusão, todo esse sofrimento. Os que obedeceram, os que continuaram respeitando, esses voltaram para o mundo racional, como diz o racional superior. Olha só a grandeza dos ensinamentos do racional superior na cultura racional. E assim sendo, como ele nos revela, que este alfabeto é o bem prematuro, o alfabeto natural da natureza do astral superior, que deu a todos nós para nos conhecermos, para sabermos quem éramos, o porquê que assim éramos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, para entender o porquê que aqui estávamos, e assim através desse alfabeto que foi modificado por uns tantos que não aceitaram a imposição da natureza, porque a natureza predispõe, mas não impõe, ela predispôs. Então a pessoa, como o racional diz, a pessoa nascia para ser rei, nascia lá na Chopana, ele vinha com mapa dado pela natureza, pela Suprema Corte Celestial, por Júpiter. Por isso que aí tem, vamos dizer, olha só o resquício do que ficou, aí veio aqueles contos lendários, românticos, no grego, exatamente da mitologia, aí mostra exatamente os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo foi exatamente esses personagens que estavam dentro de nós, manifestado, que nós somos um aparelho receptor e transmissor, centro astrológico, expandimos a nossa vontade, porque a natureza predispôs, mas não impôs. Então vocês são livres para aceitar ou não aceitar, a salvação ou a condenação, e assim expandimos nossos gostos e modificamos todo o natural e passamos para o artificial. E aí o eletromagnético tomou conta, nossos irmãos do astral inferior, que era o mundo espiritual, das experiências, das especulações, formando as primeiras 7 religiões do mundo, animismo, que foi o espiritismo hoje em dia. Diz que o racional superior diz tudo é experiência, porque criou esse mundo espiritual, eletromagnético, aqueles nossos irmãos do astral inferior invisível. Nós somos aqui na Terra, astral térreo, que foi constituído uma outra camada vibratória pela composição do nosso pensamento, nossa imaginação,
que criamos o astral térreo invisível que comanda através de vibrações a máquina do pensamento, quando terminou a fase das experiências do espiritismo, que criou agora o campo que confunde o espiritismo e essas experiências com o magnetismo puro, que vem exatamente da missão de liquidação. E assim, esse alfabeto, primeiro que eu estou falando de astrologia, ele veio nos mostrando a realidade do verdadeiro bem prematuro, como afirma o racional superior, nessa lição brilhante de astrologia do primeiro volume, e mostra que o bem era para todos que buscavam, respeitavam as determinações naturais do astral superior, através do conhecimento que tinha na palma das mãos, que era exatamente esse alfabeto astrológico, que dizia, a pessoa nasceu para ser rei, vai ser rei, já tinha um dom, um domínio de exatamente servir ao povo. Mas aí nascia o filho dele, que nascia do rei, que nascia para ser pedreiro, quebrar pedra. Aí o dono da coroa, a vaidade, a vontade, sabe, peraí, meu filho vai quebrar pedra, e o cara lá nasceu na Chopana, vai herdar minha coroa, eu podendo dar minha coroa ao meu filho e fazer com que ele não quebre a pedra. Aí já começou a expandir novamente a vontade, não respeitando o natural. E aí começou a modificar o que a natureza determinou, porque aquele que nascia com o dom para ser rei, esse tinha todas as aptidões para exatamente servir ao povo e fazer o povo feliz. O povo está exatamente sintonizado com o astral superior, sendo orientado pelo astral superior para conduzir todos exatamente à pátria original, que é o mundo racional. Por isso que o racional diz que os que respeitaram, continua. Por isso que o racional aqui ele mostra, esses arquitetos deram a formação dessas sete partes, que é Sol, Luz, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais, que compôs os seres humanos, as três máquinas, os três ponteiros superiores, a imaginação e o pensamento, que recebe todas as informações dos astros. Por isso nós somos um centro astrológico. Por isso que Jesus amado dizia, fazei do teu corpo o teu templo, buscai Deus dentro de si. Eu e o Pai somos um só. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Isso são ensinamentos naturais da natureza, e Jesus dominava todo esse saber do astral superior, da astrologia, que era o alfabeto. Diz que a língua de Jesus era o aramaico. Quando modificaram o alfabeto astrológico e assassinaram Jesus Salvador histórico, esse que marcou a civilização, a história da humanidade. Então, essa língua que ele trouxe do amor no aramaico, o aramaico tornou-se uma língua morta. Aí surgiu o hebraico, surgiu do hebraico o grego e o latim. Essas três que deu composição às demais línguas que estão aí no mundo inteiro. Português, francês, americano, o inglês americano, o inglês britânico, e assim sucessivamente, sem cessar, dentro dessa degeneração transformativa. Aí segue o racional superior. Aqui na Terra, cada qual com as suas arquiteturas, quer dizer, cada um criando, arquitetando, formando, gerando, né? A inteligência, o livre pensador. Só que agora o pensamento está sendo comandado pelo magnético, e o que está sendo criado é a destruição de tudo que foi criado para o bem-estar preparatório da humanidade. Você vê a liquidação moral, a liquidação física e financeira devido à mudança de fase em 1935, que confirmou a fase racional, porque a fase racional iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada aqui na Terra do Consolador da humanidade, trazendo exatamente a revelação da verdade para nos libertar. Como diz o racional superior, Jesus histórico nos falou que ele tinha que ir para que viesse o Consolador, porque se ele não... Ele poderia ter dado uma lição na humanidade, né? Se a humanidade... Aqueles ambiciosos, mais uma vez, aqueles trevosos, que compôs a formação do sistema artificial, que era o Império Romano, fruto da civilização ariana, que era dessa constelação de Ares. A astrologia ela vai mostrando, quer dizer, o primeiro milênio levou 175 bilhões de anos para a apuração e formação da civilização, que ali o auge da civilização foi na Mesopotâmia. Por isso que a Mesopotâmia ali, a cultura árabe, como o racional superior mostra aqui. Interessante,
Você vê o estudo da cultura racional. O racional diz assim, a influência do planeta que é um engenheiro, arquiteto, planejador, né? A influência do planeta e do signo. O signo é a constelação, vamos dizer, Áries, a constelação ariana que compôs uma civilização na evolução da humanidade natural após a modificação do alfabeto astrológico. Aquele Império Romano, ele pertenceu exatamente à civilização ariana. Por isso que eram guerreiros, eram gladiadores. Eles se divertiam exatamente, botando exatamente na arena pessoas para lutar contra o leão, contra o tigre, ou entre si mesmo, os gladiadores lutando um contra o outro, né? Aí era a diversão dele, porque era primitivo, era florando o lado monstro, selvagem, primitivo selvagem, que estava civilizando, se domesticando através do artifício. E os grandes pensadores da época, ali Cláudio Galeno, que exatamente ele buscava estudar a personalidade, como Hipócrates lá na Grécia, né? Então, esses pensadores, Sócrates, Platão, então esses já estavam mais racionalizados, menos animal, através da filosofia, porque filosofia, filo é amigo, é amor, sofia, saber. Então, amigos do saber, buscando uma definição da razão do seu ser, se conhecer e deixar de ser o que era. Por isso que Sócrates, que formavam pensadores, existem três classes na época da civilização de pensadores. Existem os pensadores, os que seguem os pensadores, os que seguem os que pensam o que pensam. O pensador, ele pensava você exatamente conectado com o astral superior, ligado à luz artificial do pensamento, que é o elétrico, uma apuração do magnetismo. Já os que seguiam, os que pensavam o que o pensador pensa, era exatamente um pouco ainda embrutecido, que ia se domesticando através das informações daquele amigo do saber que recebia desse mundo espiritual, mundo das experiências, mundo das expansões, que era planejada por Júpiter nessa expansão e dado com o tempo, nesse espaço de evolução, por Saturno, planejador dessa nossa personalidade, e que foi intelectualizado por Mercúrio, planejador da comunicação, da informação, do saber, das filosofias, das doutrinas políticas, das doutrinas religiosas e sociais e econômicas. Tá entendendo? E ali foi estruturando todo um artifício, toda uma civilização e uma evolução. Então você vê que a Mesopotâmia, ela é o berço da civilização do artifício, do eletromagnético, do primeiro e segundo milênio. Por isso que o racional superior, ele é que ele fala, a influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia. Arábia, antiga Mesopotâmia, antiga Arábia, ali aquele povo ali, exatamente, que se guiaram pela composição das 7 igrejas, quer dizer, as 7 igrejas, os 7 filósofos, os 7, assim, pensadores principais, exatamente o Oxalá, que era o animismo, a religião espírita, que com o desenrolar teve outro nome, aí veio exatamente o Islã, que claro, né, o islamismo, Alá, a igreja, aí que é as 7 igrejas diria assim, em tradução, botaram Laodiceia, Esmirna, as 7 igrejas que deu início à formação da composição básica de todas as religiões surgida ali na Velha Arábia. Por isso que ali é um caldeirão de guerra religiosa entre o budismo, entre o hinduísmo, entre o islamismo, entre o cristianismo, entre o animismo. Então todos eles ali, quer dizer, você vê, dentro do cristianismo existe a questão que eu já contei em vídeos anteriores, eu não vou entrar aqui para não perder, para não tomar o tempo, né? Que o tempo aqui já passa lápido sagaz, já é 1h e 19 minutos de live. E eu não quero cansar a memória dos irmãos. Então a influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora, os sábios, os filósofos,
Por isso que o Cristo, aquele Cristo, não era Jesus amado de Nazaré, o Cristo que era exatamente um hindu que veio lá da Índia, que criou o cristianismo judaico. Ele tinha um conhecimento do judaísmo, aí ele quis fazer a junção do judaísmo com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que ele como um sábio, filósofo, um escriba mesmo, ele pegou algumas informações deixadas exatamente pelos ensinamentos de Jesus Salvador amado, histórico, não religioso, e criou a religião cristã, criou o cristianismo. Então não foi Jesus que criou o cristianismo, não foi Jesus histórico de Nazaré, amado, Salvador, aquele na missão alfa que criou a religião, não, porque Deus é um só, a verdade é uma só. Então, ele deu os ensinamentos do amor, nos preparando para receber o Consolador, que era o Libertador, que ele anunciou na sua autoridade máxima, que é o racional superior. Por isso que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Messias Salvador, ele não criou religião. A religião foi criada por esse guru hinduísta, que exatamente pegou o judaísmo, juntou com alguns ensinamentos de Jesus, adulterando os ensinamentos de Jesus, assim como existe João de Cuiabá aí, fazendo com os ensinamentos da cultura racional. Como existem outros tantos aí, outras profetisas, criando formação, teve pessoas aí que criaram fraternidade branca com os ensinamentos da cultura racional. Então, esse tipo de pessoas justificando o antes de ser, querendo desvirtuar a verdade, só que dessa vez a definição, o juízo final é elaborado pela autoridade máxima do universo racional superior. Ele deixou tudo certinho e deixou os seus que entenderam e estudam, respeitam e obedecem aos princípios, por ele nos informado, nos dando conhecimento para sabermos e zelarmos a essência da verdade verdadeira para nos libertar. Esses como aqueles que seguiram a astrologia e respeitaram e obedeceram, voltaram, e esses que respeitaram e obedeceram os ensinamentos verdadeiros, originais do racional superior do mestre Manuel Jacinto Coelho, voltarão para o mundo racional, os desobedientes, adulteradores, que criam grupos que estão à margem da fase racional, que são marginais da fase. Esses descerão para a classe inferior. Passar mais o que? 7 eternidades em um processo de transformação, deformação na 22ª eternidade. Essa é a realidade. Não tem para onde fugir. Então segue o racional superior aqui. Então, a influência dos planetas e do signo, que os signos são as 12 constelações. Então você vê Áries, aí depois de Áries, Touro, aí vem a civilização taurina, que foi o desenvolvimento agropecuária, das colheitas. Aí depois veio a civilização canceriana, que foi exatamente a fase ali da família, a base da sociedade, o respeito à família. Aí vem exatamente depois de Câncer vem Leão, exatamente a fase dos reis e rainhas, impérios, dos impérios, reis e rainha. Aí vem da civilização, tudo é ciclo natural. Aí vem a fase da constelação de Virgem. Aí de Virgem ali vem os pensadores, os racionalistas, vem o racionalismo francês ali que combatendo a religião no termo de querer alienar as pessoas, né? Aí vem Lutero protestando contra a Igreja Católica, Apostólica Romana, e criou o luterismo, criou exatamente outra. Aí é a multiplicação de tudo e as confusões. Pensamento são pontos de vista. E não existe certo nem errado ponto de vista, que é o ponto da questão, porque cada um cria a sua versão da verdade, que não desconhece a própria verdade verdadeira, e a coisa mais parecida com a verdade é a mentira. Porque se não fosse parecido com a verdade, não seria mentira, seria a verdade. Mas na mentira tem uma essência da verdade para o bom observador que raciocina, ele encontra lá e desfaz a mentira, desmistificando, acabando com o embusteirismo criado por aquele pensador
enganador, ludibriador. E assim segue. A influência dos planetas e do signo, que são os pertences da vida, é fruto de um estudo na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, muitas histórias e muitos romancismos, onde existia, noutros tempos, castelo de ouro e de mármore. Castelo este que, com o decorrer do tempo, foram sendo demolidos. E os povos adotaram novos sistemas. Então foram sendo demolidos porque devido às guerras. Você vê o Islã, o terrorismo como surgiu o terror, querendo imperar aquela área da Arábia ali, a região da Mesopotâmia, eles altos terror. Então muita gente não entendeu o que Israel fez, salvou foi a civilização. Em bombardear, e os Estados Unidos foi lá e acabou exatamente para que aqueles fanáticos do Islã não tivessem a bomba atômica. Por quê? Isso é uma indução do próprio astral superior para que não, como o Rafael diz, todo mundo tem medo no holocausto atômico. Mas só que a natureza divina não vai deixar. E por essa razão, a intervenção dos Estados Unidos com aquela bomba foi o mal para evitar um mal maior à humanidade. Aí ele estourou o laboratório que desenvolvia a bomba atômica do Irã. Porque o Irã ali é o berço do Islã. E do Islã surgiu uma facção que era de fanáticos é um cego, esse cego criaram o terror dentro daquela região e querendo dominar o mundo. E o Brasil, berço da luz, aí vem a esquerda querer dominar o Brasil, aí coloca um governo de esquerda a serviço das trevas, do magnético, aliado com o eixo do mal. O eixo do mal é o terror. Você vê, esse governo que atual está no Brasil é um governo alinhado com o eixo do mal. Esse eixo que veio para destruir geral tudo que o artifício criou. Mas só que o dono do Brasil, que é o redentor, o consolador da sua autoridade máxima, o racional superior, o mestre da justiça celestial, na hora certa vai dar a cada um o seu quião e colocar tudo no seu devido canto, através do desencanto. Mas antes, o povo tem que aprender pela dor, não quer aprender pelo amor, pela razão, tem a sua definição, vai aprender no chicote. É o que está acontecendo no Brasil. Você vê, o racional superior tem um livro histórico, que ele vai chegar a um ponto que esses que estão ligados à esquerda, ao magnético, que não querem se integrar, fazer o terceiro milênio, vão comer capim. Você vê a Xuxa comendo capim, outros achistas aí, totalmente magnético, vendeu a alma ao magnético, ao Satanás, então tudo aí comendo capim. É uma realidade, isso aí, quem tem olhos que vejam, quem tem ouvido que escute a realidade, a verdade. Mas se deixamos para lá e sigamos em frente dentro da linha racional, né? Então existiam sábios, nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia. Então, esses que conheciam, esses sacerdotes que ali auxiliaram reis, aqueles ali na Mesopotâmia, esses mantiveram ainda fagulhas dessa verdade, desse alfabeto natural, né? Como ele diz aqui, existem sábios nascidos da Arábia, veteranos conhecedores da astrologia, que procuram o mapa da vida que todos trazem nas mãos. A astroquirologia racional. Então, aí surgiram os espertos. Da astrologia fizeram o horoscopismo, da quirologia fizeram o quê? A quiromancia. Quiromancia é uma deformação degenerativa desse estudo das mãos, das linhas. A quiromancia, o magnético colocou, através de Netuno, na intuição, a adivinhação através das mãos, das linhas das mãos. Então, o quiromântico é diferente do quirólogo. O quirólogo é o estudioso dessa ciência natural. Então, a quirologia, a quiromancia é uma ramificação degenerada da quirologia, assim como o horoscopismo, dividir a humanidade em 12 signos, que é o horoscopismo, é uma derivação deformativa da astrologia, porque
Os zodíacos são as 12 constelações, são os 12 signos que têm as suas pedras, tem os seus símbolos, tem a sua força, o seu fluido arquidoférico. Dessa arquicérica composta por esses 7 planejadores, comodoros siderais, que planejaram toda essa estrutura, diga assim, de conhecimento, essa mecânica, para nos revelar todo o comportamento do sistema para a manutenção do equilíbrio da vida, para a sua evolução e chegarmos a atinar com a razão e passarmos a nos conhecer. Por isso que o racional superior, ele eleva e mostra a realidade da astrologia e da quirologia, que é a astroquirologia racional, que é usada com a razão. E assim, parece para o seu Manuel Jacinto Coelho, existem sábios, nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuram o mapa da vida que todos trazem nas mãos. E com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e de signo. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente, tanto no continente, no Oriente como no Ocidente, a astrologia. Então, você vê, foi botando nome. Antes, a estrela, as constelações, era conhecida as estrelas chamadas de altares. Por isso que existe hoje em dia, com a lapidação, os altares, não era estrela, era chamada de altares. Isso vem ali da Vera Arábia. E daí surgiu os altares religiosos contemplando ao Deus estrelar, que achavam que as estrelas exatamente estavam as divindades, desconhecendo a formação e a origem dessas constelações, que constituiu a formação do zodíaco, que é a roda animal dessa deformação, aonde nos encontramos dentro da classe A, livres pensadores, animal racional, porque a categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Então, como já está 1h e 30 minutos, eu vou continuar esse assunto amanhã no próximo vídeo, para não ficar muito esticado e muito longo. Vamos parar aqui nos altares, que é os altares que deram origem aos altares de igrejas, que tudo isso é derivado da astrologia, que é a mãe de todas as ciências, seja científica, filosófica, religiosa, doutrinária, política e econômica. E também da astrologia tem toda essa ramificação, toda essa orientação, essa base, que criou a matemática, que é a temática da matéria, que foi criada a numerologia filha, irmã gêmea da quirologia, a numerologia, que é exatamente a força energética fluídica de cada número, que não significa só quantidade, mas sim qualidade de força vibracional da formação dessa deformação racional. Assim, vamos ficando hoje por aqui, nessa primeira etapa, sobre essa lição grandiosa, rica, maravilhosa de astrologia, esclarecida pelo nosso divino mestre grande Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, que com muita simplicidade, muita humildade, vai nos dando minuciosamente todos esses ensinamentos, comprovando com base e com lógica a razão do ser, nos mostrando a verdade. Porque o essencial, o principal da cultura racional, é nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Assim é dito pelo nosso divino mestre, o racional superior Manuel Jacinto Coelho. Então, minha gente, é de dar aqui um abraço a quem está nos acompanhando, Carmen Bright, como sempre, grato pelos seus parabéns, minha querida, sempre nos motivando, né, Carminha? Um abraço, um beijão para você. Ok, Carmen, grato pela sua atenção. Maria Benedita Pereira, salve, salve, meu irmão racional. Uma semana iluminada e racional para você e sua família. Para a senhora também, dona Maria Benedita Pereira, salve, salve da Alícia. Grepe, essa grande amiga irmã, nobre irmã,
de Santa Catarina, Corupá, né? Um abraço aí à Irmandade de Santa Catarina, essa cidade linda, maravilhosa. Um abraço de Djalma, esse grande cantor, compositor aí do terceiro milênio da fase racional, de Djalma e família. Um abraço a ele, né? Então, fica aqui registrado nosso abraço a toda a Irmandade de Santa Catarina, Florianópolis aí. Eu aqui, Carmen Bright, a Auremita também é uma cativa. Salve, meu irmão, bom dia para você com muita energia, para todos nós, né, Carminha? Grata aí pelo seu comunicado, seu recado. A Auremita, professora Berenice também, de Física Quântica, também é uma interessada em astrologia, nosso abraço a ela. E um beijão, ok, Berenice? Um abraço para você, minha querida. E sigamos aqui, né? Um abraço também para o Nelson Ferreira, cantor e compositor da fase do terceiro milênio. Um abraço a todos aí, um abraço aí também a nossas irmãs da casa do nosso pai, o Retiro Racional, a família do senhor Manuel Jacinto Coelho, a senhora Átina Jacinto Coelho, a senhora Alboneia e a nossa querida doutora Argélia, que ontem aniversariou e continua hoje, né, viu, Argélia? Aniversário você comemora um dia antes, o dia e outro dia depois. E por isso, quem atravessa exatamente o aniversário deve evitar se aborrecer na véspera, no dia e no pós-dia do aniversário, porque é esse momento que o sol natal reencontra, reabastece as suas forças fluídicas, energéticas, a essência do astro-rei, que é o Sol, por isso que chama Natal, a data natalina, porque é o ponto em que o Sol, no seu movimento, que é a sua alimentação, passa para aquele ponto do exato momento da chegada do habitante aqui na Terra, e que ali ele identificou a personalidade, aí chama-se o aniversário, astrologicamente falando. Por isso que é recomendado pelos grandes astrólogos daquela época, que quando a pessoa aniversaria, então era 3 dias de comemorações, em homenagem aos 3 poderes, às 3 forças que estão dentro de nós, a imaginação, o pensamento e o raciocínio, e por isso que devemos alimentar na véspera coisas boas, pensamentos positivos, no dia ser feliz, alegria, comemorações, fazer a festa, e no terceiro dia manter a manutenção de forças positivas, pensamentos positivos, alegrias e nada de aborrecimento, para que tenhamos 365 dias nesse movimento do caminho do Sol, durante esse ciclo que ele faz astrologicamente, possa exatamente realizar todos os nossos projetos e nos iluminar cada vez mais na nossa caminhada. É isso aí, desejamos felicidade, saúde, a paz a todos que nos acompanham, astrologicamente falando, racionalmente. Que o nosso Pai, o Racional Superior, o Supremo Raciocínio do Universo, abençoe todos vocês, dando uma semana abençoada com paz, amor, saúde e muitas divulgações e boas leituras. Salve, salve, luz, paz e amor. E amanhã continuaremos este assunto. Fui.